bem-vindo a mais um episódio do Cajado de Papel. Nesse episódio vamos falar sobre pregação e pregação expositiva. Para esse tema eu tenho o privilégio de receber aqui o reverendo Tarcísio Carvalho. Bem-vindo, que bom receber você aqui no Cajado de Papel. Muito obrigado, é uma alegria poder estar aqui. Obrigado, pastor. Nós estamos há já um tempo aguardando para tratar esse tema no nosso espaço. E acho que chegou a hora, e que bom que tivemos o seu convite aceito de pronto para a gente poder bater esse papo, ajudar a igreja e ajudar nossos companheiros aí de ministério nessa tarefa tão especial que é a pregação. Verdade. Uma pergunta inicial que pode nos conduzir aqui é: qual a importância da pregação no ministério pastoral? É secundário? Dá para fazer outras coisas e compensar de outra forma? Ou não? É primordial? Tem um espaço insubstituível? Como é que o senhor enxerga isso? Se tem um espaço primordial, é bom a gente pensar sempre, quando a gente pensa em pregação, que a gente está lidando com palavra, né? A palavra de Deus. A gente tem já uma estrutura meio que pronta na Bíblia, que é: no começo é a palavra falada de Deus, depois ele faz questão que essa palavra seja registrada por escrito e depois ainda que ela seja existencializada, então ela é encarnada. Então é sempre a palavra, a palavra, a palavra. E nos 3 momentos as pessoas deviam responder aquilo que havia sido dito conforme foi dito. Então conforme foi dito, conforme foi escrito, e Jesus vem dizendo: está escrito, está escrito. Então pregar a palavra dá medo. Por causa disso, né? Você tem que dizer o que está lá, por causa desses 3 movimentos da história. Deus faz muita questão da sua palavra. E então a palavra é isso que vai sustentar tudo mais que a gente faz. Perfeito. Quanto tempo já de ministério, reverendo? Se eu contar 93, 7, 31? Ok. E aí, ainda tem esse peso todo no coração? Ainda há esse temor de lidar com a palavra de Deus? Você sabe que essa foi uma questão. Eu lecionava no Senai, em Santos, na época, dava aula de eletrônica. E um dia me convidaram para dar aula na escola dominical. Eu era crente novo, mas me chamaram para dar uma aula na escola dominical. E eu comecei a estudar loucamente a revista. E me deu um baque assim, porque ficou muito claro que o que eu estudava em eletrônica e chegava em sala de aula, não que eu tivesse domínio da matéria, mas eu senti que nesse assunto era um assunto que não dá para você ter domínio. A palavra sempre tem domínio sobre você. Okay. Então você fica sempre inseguro. Perfeito. Fala assim: opa, então não dá para sentir fundo de garantia garantido. Esse é um bom sintoma para subir ao púlpito, né? Perfeito. A minha experiência de vocação teve muito a ver com a pregação. Ainda há pouco conversávamos fora que foi assim comigo. Ainda bem despreparado, tive que lidar com a pregação da palavra para me preparar para ir para o seminário. E de lá então para cá nunca parei desse ofício, mas eu costumo atrelar muito a minha vocação. Ainda lá se vão quase 15 anos de ministério, mas ainda é uma responsabilidade que enche todo o coração. Eu costumo pensar que a minha vocação está, eu e Deus, em torno da exposição da palavra. Um dia eu posso não ser pastor, mas eu terei que continuar pregando a palavra. Por responder e por fidelidade a Deus, eu entendo que Ele me chamou para ensinar a palavra dele, de uma forma, de outra, às vezes numa contingência ou noutra. Hoje eu faço isso no privilégio pastoral, mas eu entendo muito o meu chamado com Deus nessa responsabilidade. Entrei muito cedo no ministério, entrei no seminário com 16 anos, com 21 Uau. Já estava ali no campo, né? E expor a palavra para pessoas mais velhas, para líderes, né? O ministério Todo tem te olhando dessas. com aquela cara assim de: ô. E aí, né? O que vai sair desse menino? Mas sabe o que é interessante? Que eu tive que entender muito rápido isso. É a palavra quem tem autoridade. O ensino claro e fiel das Escrituras, às vezes com mais habilidade, às vezes com menos, às vezes com mais profundidade, às vezes com menos, isso depende do momento da vida, da trajetória que a gente está, né? No momento da caminhada, mas a palavra exposta com clareza sempre falou. E isso trouxe
resultados para o ministério, bons resultados do Espírito Isso é Santo. libertador ao mesmo tempo, né? Eu também, o meu começo não foi tão cedo em termos de idade, a minha conversão foi aos 21, mas eu logo já queria ir para o seminário, porque eu ficava conversando com o pastor, e eles resolveram me colocar para pregar. Falei, não, moço, então, eu não sei fazer esse negócio ainda, eu preciso aprender, mas eles querem sempre testar você pregando. Eu acho que foi uma lástima, acho não, certeza, eu lembro o que eu fiz. Então, foi uma lástima, foi interessante, mas nada a ver, não era uma explicação bíblica. E eu seguia muito um modelo de ter uma grande ideia. E porque você sempre ouve alguém ter uma grande ideia, falar uma grande frase, aí você fala assim, rapaz... Isso é pesado. Não, se você ficar pensando nisso, você fica escravo. Exatamente. Escravo. Por quê? Porque se depender de você ter uma grande ideia, talvez tenha dia que você não vai... semana que você não vai pregar nunca. Você tem que tirar um coelho da cartola. Exatamente. E corre o risco, claro, né? Nem só um risco, mas você pode garantir que a palavra não seja pregada, porque você pregou uma grande ideia. Ou pior, você tira um pombo e diz que é um coelho. É isso aí. Mas é importante talvez entendermos isso, né? A palavra ela tem sentido, ela tem propósito. E quando a gente ensina esse propósito, o resultado é do Senhor. Né? Então, entendemos que tem um papel fundamental na vida do ministério. Totalmente. Alguém já disse que uma das marcas da igreja verdadeira é a pregação fiel da palavra. Está na história da igreja. Está na história da igreja. Onde a palavra de Deus é fielmente pregada, ali tem uma igreja. Nós temos, ao longo do evangelicalismo brasileiro, muitas vertentes de pregação. A pregação, eu creio que ela está, às vezes, com maior descrédito ou desvalor, às vezes com um valor apropriado que ela tem, mas nós temos no segmento do evangelicalismo como um todo, a palavra sendo pregada nas mais diferentes frentes ministeriais. Mas tem diferenças de abordagem, de metodologia. A gente conhece algumas e sabe que elas são praticadas por aí. Eu acho que seria bom para os nossos ouvintes ouvir um pouquinho sobre as diferenças que existem nas metodologias e se algumas são melhores do que outras. A gente sabe que existe o sermão textual, o tópico ou temático, biográfico, e tem também um que nós chamamos de pregação expositiva. Alguns confundem pregação expositiva com um sermão sequencial, e eu entendo que não é a mesma coisa. Você pode pregar expositivamente um texto pontualmente. Como é que é isso? Eu acho que é bom para a gente clarificar isso e depois ver se tem algum que é melhor do que outros métodos para a gente seguir o nosso papo. Eu acredito que, como tem muita coisa já estabelecida, né? Todo mundo que vai estudar ou pegar os livros de homilética vai encontrar lá tipologias de sermão e textual, temático. Mas eu acho que valeria a pena fazer uma varredura, falar, vamos fazer o seguinte, vamos varrer tudo e falar assim. Eu lembro até faz muito tempo, isso deve se lembrar, não porque faz muito tempo, mas é porque era uma conversa entre Hernandes e Augusto sobre pregação expositiva. Eles têm abordagens diferentes, eles falam de pregação expositiva, mas um deles, me parece o Hernandes, se não me engano naquela discussão, a pregação pode ser expositiva dentro de um tema, dentro de uma biografia, e etc, etc. Bom, tudo isso é possível de ser verdadeiro. Tudo isso é possível de ser verdadeiro. A depender da pesquisa, o modo como você estuda o texto, que é como é que você vai expor, mas ela vai acabar não sendo totalmente verdadeira quando você pensar no objetivo do texto. O que o texto quis? Fazer uma exposição de Josué? Fazer uma exposição de Jonas? Fazer uma exposição de José? Eu preciso do livro. Exatamente. Então, eles pensaram de fato, parece que literariamente, em fazer algo biográfico, ou isso é uma coisa pedagógica nossa? Se for isso, e parece que é uma coisa pedagógica nossa, nós queremos organizar assim. Não há nenhum problema de você fazer um estudo pedagógico pensando na biografia dos principais homens da história bíblica, das principais mulheres da história bíblica, das principais crianças da história bíblica. Enfim, não haveria problema nenhum. Assim como você tem temas, já que a gente estuda teologia sistemática, ela é organizada por temas da história da salvação, poderia ser que você organizasse estudos com temas distintos. Mas quando a gente fala em pregação, é até muito difícil, porque você não tem essa chancela exatamente da escritura. Então,
Eu não tenho coragem, por exemplo, de dizer que a pregação do Spurgeon não era pregação expositiva, porque não era, tecnicamente falando, e então dizer que não valia. Eu não tenho coragem de fazer um negócio desse. Estaria mais no campo da temática, talvez, né? Ele tinha uma pegada temática grande, tem alguns sermões que são assim absurdamente maravilhosos, e alguns que são uma exploração temática que não é uma exposição do texto, mas da ideia. E aí faz o percurso na escritura. Eu não diria que ele chega a ser só para valorizar o exemplo de contraste, que é um grande pregador. Uhum. Eu não diria que ele é um pregador alegórico, mas eu acho que ele transitou muito no caminho da alegoria, bastante com os símbolos, sobretudo quando é para encontrar sinais cristológicos. Talvez flerte mais com a alegoria do que nós estamos treinados a fazer, né? Sempre foi um problema, né? Essa questão da âncora cristocêntrica, como é que ela vai acontecer? Então, muita gente já beirou grandes alegorias para poder chegar lá. Então, e todo mundo corre esse risco. Sim. Mas também tem o risco da alegoria da aplicação. Porque a aplicação ela tem que ficar nos limites do texto. Quer dizer, quando você pensa em aplicação cristã, e você pensa na Bíblia como um todo, você pode fazer reflexões cristãs. E elas são amplas. Mas quando você diz que vai explicar um texto, elas precisam estar pelo menos ao redor, gravitar ali ao redor daquele texto. E Spurgeon era muito bom de aplicações. E ele explorava bastante. Então tem partes longas dele aplicando o texto. E óbvio que tudo que você tem que fazer é se cercar de... Nós estamos nesse assunto ainda, né? Sim. É ao redor desse texto ainda, né? Então, Exato. Ok. Que é o grande risco. Mas esse é o risco que todos corremos. Então, esse aí, ele corre, todos corremos em qualquer método que você use. Mas realmente eu não posso dizer porque ele não usou o método expositivo. Eu acredito até que se ele fosse desse século, ele estaria usando o método expositivo. Perfeitamente. Era uma questão de escola e de época. A referência, né? É a referência. Assim como você encontra pastores hoje, cuja referência retórica é, para eu falar mais forte, eu falo alto, falo gritando. E eu lembro até de um colega, eu falei assim, rapaz, você está na introdução e está gritando. Isso aqui ainda nem é a hora do argumento. Onde você vai chegar, né? Onde é que você vai chegar com essa gritaria? Porque quando você quer um ponto forte, tanto que o pessoal ainda fala assim, meu pastor na sala de aula falava assim, bate na mesa, ou bate no púlpito, né? Chamar a atenção. Então tinha essas coisas que eram mais agressivas, e que tem muita gente que ainda segue essa escola. É circunstancial, né? Vira e mexe, eu sempre ouço eu falar assim, mas pastor, o senhor disse que é pernambucano, mas o jeito de o senhor falar parece tão mineiro, porque vai indo, né, e tal, não sei o quê. Eu falei assim, então, eles têm uma referência de um certo tipo de escola. Perfeito. Você pode falar alguma coisa profunda ou martelar alguma coisa e falar assim, rapaz, você é um cretino. Manso. E cretino, Deus vai pegar você na esquina e vai te mandar pro inferno. Olha aí, que doçura. E a pessoa talvez faça assim, pastor, que coisa boa. Ok, concordo, tudo bem, eu aceito. Mas é tudo referência, são escolas de referência. Mas eu não posso negar que mesmo que Spurgeon tenha usado, mesmo que não era a época dele, sim, a exploração linguística ainda estava acontecendo, ia acontecer mais definitivamente. Então, por uma questão de escola, e já que nós estamos neste século, eu acho mais proveitoso pegar a pregação expositiva do que qualquer outro modelo. E eu acabaria relegando mesmo qualquer outro modelo a fazer estudos. Não tem menos autoridade. Eu estou dizendo que eu estou me baseando na escritura. Sim. Mas eu faria mais estudos do que pregações assim. Eu levanto essa questão das vantagens da pregação expositiva, porque eu sei que existem pregadores e obreiros e pastores, ou mesmo professores, gente que está no reino e que tem desejo de pregar, já está pregando, mas às vezes não sabe como chegar, qual porta de entrada para a pregação expositiva, se está fazendo isso corretamente, porque ele pode até achar que está fazendo. Simplesmente pelo fato de estar pregando em série ou sequencialmente. Às vezes pega uma referência, seja o Hernandes, seja o Augusto, seja um pregador admirado aí, mesmo na teologia reformada, e vê, poxa, ele prega sequencialmente. Ou a gente volta alguns séculos atrás, Lloyd Jones, sermões grandes, sermões em sequência, às vezes Romanos, né? Ele gastou
18 anos para pregar, até onde eu sei. Então, assim, é isso. Basta eu estar pregando sequencialmente, basta eu estar fazendo isso ou aquilo outro. Então, seria legal a gente tentar fazer uma avaliação. O que é mesmo pregar expositivamente? Eu estou fazendo isso corretamente? Tem vantagem de fazer isso? A gente já viu que a pregação expositiva ela nos dá algumas proteções. De se garantir mais o sentido do texto, de comunicar com mais clareza o que o autor pretendeu. Acho que são algumas vantagens de autoridade da pregação expositiva. Mas eu sei que tem gente que pode estar nos ouvindo que desejaria conhecer e praticar a pregação expositiva no seu ministério. Qual seria uma boa porta de entrada? Ou como avaliar se eu realmente estou fazendo isso de forma correta? Perguntas difíceis. Perguntas difíceis porque a porta de entrada, vamos começar facilitando as coisas, né? A porta de entrada é ler a Bíblia e ter o desejo sincero de dizer o que está lá. Perfeito. Então, eu lembro quando eu fui treinado por um evangelista, ele estava me treinando para evangelizar em ônibus, na rua, essas coisas. Então, eu ia com ele, via como é que ele fazia, morria de medo. Eu falei, meu Deus, os caras vão dizer não. E vão fazer pergunta difícil, aquela coisa toda, né? E depois a gente sentava, ele anotava os textos bíblicos que eu tinha que decorar, porque na sequência, assim, mais ou menos de 4 leis espirituais, ou seja lá o que for, qualquer coisa que você tenha que saber, ou os pontos da APEC, mas algumas coisas que você tem que saber como é que o mundo era bom, como é que ele ficou quebrado, qual é a promessa, quem cumpre a promessa, e que garantias você tem depois de aceitar essa promessa. Funciona mais ou menos assim. Se você souber passagens bíblicas nesses pontos, já te dá mais segurança. Então eu decorava aquelas passagens bíblicas dizendo, eu tenho que saber que o salário do pecado é a morte. Isso eu tenho que saber, nome, endereço, telefone. Que no princípio Deus criou os céus e a terra e viu que tudo era bom. Exatamente. Assim como João 3,16, mas também João 3,36, que a ira de Deus permanece sobre aqueles que rejeitam o Filho, né? Então, havia um conjunto de passagens. Então, ter passagens chave, importantes da história da redenção é uma coisa importante. Mas aí eu quero voltar então e falar assim, antes de você ter passagens-chave em momentos da história da redenção, eu diria, é bom ter uma boa noção da escritura cronológica. Uhum. Você de cabeça ter algumas datas e saber a que se refere. Para você não ter uma noção assim, falar assim, aqui provavelmente Abraão devia estar conversando com Jonas. Aí você fala assim, não. Ou Abraão conversando com Noé. Ok. Aí você fala assim, Abraão e Noé, parece que não está combinando esse negócio. Então, a gente tem que ter uma noção de cronologia. Conheça a sua Bíblia. Conheça a sua Bíblia. Uhum. Então, conheça a sua Bíblia mesmo. E eu lembro, assim, o que me ajudou demais da conta quando eu li a Bíblia, eu comecei a fazer minha cronologia. Eu não sabia que existiam essas coisas em quadros. Uhum. Mas aí não tinha internet, não tinha essas coisas, celular. Então, folha A4 e escrevendo o nome dos profetas, nome dos reis, que época que era o quê. Você dá aquela olhada e ia colando folhas. Até você olhar e falar assim, entendi. Então, nessa época, este aqui, nessa época, este. Então, você tem que ter uma noção. Quando você falar profeta Isaías, você tem que ter uma boa ideia de que século, em que século que ele estava. Você não pode falar assim que ele era do século VI, nem que era do século IX. Você tem que estar ali na beira. Não é totalmente exato, né? Você sabe o período de cada profeta, mas você tem uma boa noção. Perfeito. Então, antes de decorar versículos, eu teria uma boa noção panorâmica cronológica. Teve um livro que me ajudou bastante, ele não está traduzido em português ainda, e eu lembro que eu usei na época do seminário, que é um livro do Hendrickson, que é o Panorama da Bíblia, Survey of the Bible. E, rapaz, aquele livro me ajudou demais da conta. Mas existem outros, tem um monte de... Todas as editoras têm os seus panoramas favoritos publicados. As Bíblias de estudo hoje investem nisso. Elas investem nisso. Quem usa Logos tem aquele timeline. Sim. Que você pode dar uma olhada. Ainda. Exato, imprimir. Perfeito. Enfim, você tem zilhares de coisas que você pode fazer. O importante é
Não importa estar no Logos, não importa estar nos Bíblias de estudo, você tem que ter uma boa noção disso, das épocas. Isso é uma forma introdutória, e é exatamente nesse sentido que nós levantamos a questão. Mas a gente que é da teologia reformada, a gente aprende logo cedo a valorizar o aliancismo. E conhecer a Bíblia panoramicamente, o mínimo necessário para a gente falar assim, poxa, dá para entender de onde saiu e onde chegou, por onde passaram ali os livros bíblicos, a grande mensagem da Escritura, a big picture, a gente vê o quadro como um todo. Isso não é pormenorizadamente, detalhadamente, mas o todo, como você está falando. Mas dentro da teologia da aliança, a gente vê que é justamente nesse panorama que existem nós estruturais, que é a aliança de Deus. E conhecer da aliança de Deus que ele fez com Adão, que ele fez com Davi, que ele fez com Moisés, todas essas alianças, até chegarmos na nova aliança, elas são degraus que vão nos dando localização teológica do texto. Exato. Ou seja, se a mensagem da Bíblia é a redenção em Cristo, ela começa contida e se expande até a estatura de Cristo. Então, quando eu estou pregando aqui em Gênesis, tem uma mensagem que prega a redenção numa determinada altura da exposição teológica, que tem a ver com aquele contexto. Quando eu chego em Davi, esse leque se ampliou mais um pouco e agora eu tenho uma referência régia de que Deus tem uma ideia de domínio real e Davi vai apontar para isso com relação a Cristo. Ou seja, os textos dos reis, das crônicas, Samuel, tem uma localização teológica nesse panorama que tem uma certa motivação da parte de Deus. Quando a gente chega nos evangelhos, parece que a coisa agora se vale desses degraus e agora quer apresentar o ministério de Cristo validando tudo isso que foi construído. Então, João tem uma localização teológica aqui específica quanto ao ministério de Cristo, se valendo do que se passou. Entender isso me parece ser muito proveitoso para quando eu vou encarar um texto bíblico e expô-lo para alguém ou para uma comunidade, para uma igreja, ou mesmo para alguém que ainda não tem o evangelho. É importante para que eu tenha o eixo do que a Bíblia está tratando e do que ela tratou até aqui. Acho que esse panorama e a ideia da teologia da aliança me ajuda a ver essa estrutura e errar menos, ou garantir um pouco mais a mensagem que transforma, porque é ela que é viva e eficaz, né, Tarcísio? E isso já é um privilégio, eu vou chamar de privilégio porque é mesmo, quando você se esbarra com um tipo de ensino antes, é um privilégio você já se esbarrar com aquilo. E a teologia da aliança é um ensino da teologia reformada. Quando a gente fala em igrejas reformadas, a gente não está falando necessariamente de presbiterianas. Tem várias igrejas reformadas que se regem de uma outra maneira. Mas então existem as igrejas reformadas e também as presbiterianas, e mais as presbiterianas deram uma grande ênfase na teologia da aliança. Então isso foi muito explorado historicamente e a gente recebe isso como herança. E essa herança é assim, geralmente você sabe que você é enviesado pela sua teologia. Com claro, certeza. Você pode ser da denominação que for, você está enviesado pela sua teologia. Mas assim, se você quiser passar o crivo, né, e falar assim, não, eu vou dar uma avaliada aqui se isso que eu recebi, que eu estou aceitando o tempo todo, se é isso mesmo. E aí eu falo assim, gente, convite para todos. Não é só porque a gente está dizendo isso, porque a igreja presbiteriana recebeu como herança na história. Dá uma olhada na Bíblia. Lê a Bíblia e perceba se você não enxerga isso lá. Desde os 3 grandes movimentos, né? Deus criou um mundo bom, o mundo ficou quebrado e o mundo foi e está sendo restaurado. Esses 3 movimentos estão lá, que são 3 grandes movimentos da teologia reformada. Criação, queda e redenção. Então, há um mundo bom, há um mundo quebrado e há um mundo redimido. Então, é importante você lembrar desses 3 movimentos. Para você pensar em pregar, vai ouvindo isso aí e vai deixando só na sua malha, formando uma malha avaliativa para depois você ver o que faz com ela. Por enquanto, vai só colocando na malha, que eu preciso ter essa percepção desses 3 movimentos na Bíblia. E você lê a Bíblia, sim, está lá. Houve um período que o mundo era bom, esse período foi quando quebrou,
E agora o período da história da redenção é um período longo. E que, cumprido em Cristo, o mundo foi redimido, mas ainda não. É o famoso já e ainda não para várias coisas. Estamos falando de Gênesis 4 para frente. Exatamente, exatamente. Além disso, você tem, nessa mesma história que você vê criação, queda e redenção, você vê que não só eu tenho isso, mas eu tenho na criação boa, os reformados, presbiterianos não, mas os reformados chamam da aliança da criação. Então eles chamam de uma aliança anterior ao pacto com Adão, a aliança com Adão, que é o teste de obediência. Então alguns reformados vão trabalhar com a aliança da criação, mostrando por A mais B aqui e acolá, esse grande templo de Deus, onde tudo acontece e coloca ser humano para crescer, multiplicar, etc. Então você tem uma série de alianças. Se você quiser considerar da criação, ela é considerada no profeta Jeremias, quando vai falar da aliança de Davi. Se você puder invalidar a minha aliança com o dia e com a noite, perfeito, então você vai invalidar a aliança que eu fiz com você. Como ninguém invalida a aliança da criação, dia continua sendo dia, noite continua sendo noite, sol, lua, estrela, tudo no lugar. Por quê? Porque Deus mantém. Então, o que ele criou, ele mantém. Então, essa criação existe. A aliança com Adão existe, foi o teste, não passou. Depois você tem uma aliança com Noé, está muito claro que foi feita uma aliança, os termos aparecem. Quando não aparece o termo, aparece a estrutura de como uma aliança acontece. E a primeira ocorrência da palavra graça, né? Justamente na ocasião da aliança com Noé. Sim, é até interessante, né? Porque o nome de Noé já é uma raiz para a palavra graça. E aí você vai indo, a aliança com Abraão, e a aliança tripla, né? Com pai, filho e neto. Abraão, Isaac e Jacó, vai numa mesma sequência. Depois disso você vai ter a aliança com Moisés. Você reconhece isso, fala, isso está lá. Tem a aliança com Davi. E mais interessante é que essas alianças, elas são tão claras que até as coisas associadas a elas aparecem de modo claro. Então, na aliança lá com Adão, não sei porque nessa hora a gente chama de pacto, né? Todas as outras a gente chama de aliança. Aí quando chega aqui, pacto com Adão. Acho que é por força dos catecismos e tudo mais. Mas na aliança, então, com Adão, você tem o prêmio, que era o acesso à árvore da vida. Que você descobre em Apocalipse que você só vai ter lá depois. Foi retirado, mas vai ter depois. Então, aqui você tem esse sinal, a árvore da vida. Então, você tem uma referência. Opa, eu tenho alguma coisa aqui de futuro para alcançar. Quando você tem a aliança com Noé, você tem uma aliança de cuidado. O arco-íris é esse cuidado que Deus tem com pessoas e animais. Promessa. É uma promessa. E é uma promessa que é muito parecida com quando Jesus fala em João 17. Sabe, do cuidado que ele tem, aqueles que o Pai me deu e eu vou cuidar. Porque são teus. Exatamente. Então, ele vai fazer isso. A aliança com Abraão, Isaac e Jacó, ela já vai tendo contornos diferentes. Porque já aparecem os contornos da formação de uma nação. Então, farei o teu nome grande, uma terra. Sim. Então, essas coisas já começam a aparecer e aí começa a entrar um tema que estava esquecido aqui, que era o descendente, volta como a questão do filho. Sim. Que é o descendente. Então, toda essa expectativa vai sendo montada nesse quebra-cabeça e você tem que ter essa noção histórica desse movimento. Até chegar aí, já introduzimos o conceito de templo. Sim. O conceito de rei, até que vem Jesus. Né? Tanto que a aliança com Davi, a questão é, nunca faltará quem se assente no trono. Perfeito. Então, essas expectativas estão todas andando, porque quando no Novo Testamento chega e fala assim, olha, a antiga aliança está prestes a desaparecer, aí você fala assim, antiga qual? Fala assim, ele está falando especificamente da mosaica. E deve ser mesmo, porque não passou a davídica, não passou a noaica, não passou a abraâmica. Tanto que é dito que nós somos filhos de Abraão. Nós exercitamos o mesmo tipo de fé. Então, assim, nada dessas outras passou, mas encontra cumprimento, todas encontram cumprimento em Cristo. Agora, o que passa da mosaica? Passa todo o sistema de ritual que foi colocado, que Deus quis que fosse desse jeito. É através desse sistema ritual que vocês vão fazer e é como eu vou aceitar. Perfeito. E aí depois ele fala assim, então, agora acabou, vai ser assim agora. Isso é tão difícil que você vai encontrar um Pedro
Pedro, sempre Pedro. Discutindo com Paulo. Mas nesse caso com Deus. Porque Deus faz descer um lençol, todo tipo de bicho come. Mata e come. Mata e come. E aí Pedro fala assim, não posso. Por que, Pedro? Porque o Senhor falou que não. Mas eu estou dizendo para você comer agora. Então essa mudança é séria. Esse cara está há 1 milênio e meio cumprindo um ritual. Então essa coisa milenar vem e ele entendeu. A questão alimentar e tudo mais, aquela questão dietética, era para fazer uma separação de povos. Por quê? Porque mesa é comunhão. Mesa é adoração conjunta. Então, e eles não eram para ter isso. E ele estava todo incomodado. Mas que eu vou na casa de um Cornélio, eu vou ficar impuro se eu for na casa de um cara desse. Então, Deus estava mudando o processo. E nessa mudança de processo, isso não caiu muito bem. Estava difícil de entender. Então, é difícil mesmo, sim, mas tem esse movimento. É isso que nós estamos falando. Entender um panorama bíblico vai me ajudar a pregar. Entender as alianças de Deus no passado, por ser tão central, tão dorsal na Escritura, vai me ajudar a pregar um texto Tem vários autores que usam isso mesmo, espinha dorsal. Exatamente. Nós, dentro do presbiterianismo, pelo menos na minha geração aqui, a gente estuda muito Van Groningen, né, que é um grande autor para nos ensinar sobre esse cordão dourado da aliança de Deus, o pacto, o reino, o mediador. Mas você percebe então que para entender por que Pedro tem certas reações, por que Paulo e Pedro têm certas diferenças, por que agora Cristo é tão escandaloso nos evangelhos para os judeus, se você não tiver o pano de fundo da trajetória bíblica, do panorama, a gente fica perdido. E a tarefa vai ficar muito mais inviável de entender o texto e de expor o texto, explicar o texto, entregar o sentido do texto. Então, a gente conclui aqui o quão fundamental é conhecer a Bíblia, conhecer esse leque panorâmico de onde ela parte, onde ela chega, o templo, por que ele se desfaz no Novo Testamento, por que o batismo muda no Novo Testamento, por que a circuncisão vira outra coisa. São perguntas muito importantes que nós só vamos responder se não tivermos preguiça de lermos a Escritura. Aliás, é óbvio, mas infelizmente o óbvio às vezes precisa ser dito. Precisamos ler a Bíblia para ensinar. É verdade. E aí, outra literatura que vai ajudar bastante a se preparar, tudo isso é equipamento que está ali na sua malha que você está formando, né? Então você leu, entendeu criação, queda, redenção, entendeu a espinha dorsal, as alianças, entendeu os panoramas de cada livro, para ter uma ideia do qual é a proposta de cada livro. E hoje tem várias dessas bíblias de estudo que ajudam nisso também. Eles têm geralmente aquele esquemão, né? Data, autoria. Então esquece muito a discussão de autoria às vezes, mas qual é o propósito, né? Por que ele está escrevendo para esse pessoal aqui? Ocasião, né? A ocasião interessa. É muito importante. A ocasião interessa bastante. Tanto que, se você for anotar as pregações de Augustus, Nicodemos, é um clássico o jeitão dele introduzir. Bom, Augustus, ele recebeu de Deus carisma, então não precisa fazer muita força em algumas coisas. Então ele não faz algumas coisas que outras pessoas não podem imitá-lo e fazer da mesma forma. Perfeito. Porque não vai ficar bom. Augusto, ele pega um texto, abre, lê uma parte lá do Novo Testamento e fala assim. Aí começa o sermão assim. No tempo de Paulo, havia um problema assim, assim, assado. Essa é a introdução clássica do seu livro do Novo Testamento. Né? Não, ele não introduz. Ele não usa a introdução. Ele fala direto qual é o problema que havia, que é aquilo que você estuda na introdução ao Novo Testamento, introdução ao Antigo Testamento. Então, esse modelo funciona com ele porque ele é ele. Ele se garante dali para frente. Exatamente. Agora, não tenta fazer igual porque não vai funcionar. É um outro esquema. Mas se você também fizer isso e Deus te abençoar, é isso aí. Não estamos aqui para dizer outra coisa. Mas tem um outro elemento que é a teologia bíblica. A teologia bíblica tem várias coisas na Bíblia que viram teologia bíblica. E teologia bíblica é assim, você citou o Dr. Van Groningen, ele propõe um centro que tenta explicar todas as coisas, mas um centro tríplice. Reino, pacto, mediador. Isso aí.
Então, em todo momento histórico, ele diz, você vai encontrar reino, pacto, mediador. Verdadeiro. E qual a teologia bíblica que eu escolho? Porque tem vários autores com várias propostas. Eu sugiro, escolha a teologia bíblica que você percebe que explique mais coisas, que dê conta do que o anterior fez e que explique mais do que o anterior explicou. Perfeito. Essa engloba mais todas as outras. Ao fazer isso, vai estar de bom tamanho, vai acumulando pontos. Mas não só esses homens descobriram coisas que podem ser teologia bíblica. Há vários temas que podem ser enxergados como teologia bíblica. Como, por exemplo, alimentação. A história do mundo pode ser contada através da alimentação. Ou seja, o mundo bom é criado com tanta coisa boa para comer. O mundo bom, ele é quebrado porque alguém comeu do que não devia. E depois, o mundo que precisa de redenção não sabe o que comer. Mas quando é dito para eles profeticamente de quem ou o que devem comer, eles falam, não sei se eu quero. Até nós chegarmos no Novo Testamento e falar assim, nós temos que comer desse cordeiro. Se eu não comer da carne do cordeiro e beber do seu sangue, eu não tenho vida. E depois, a premiação no final para quem acredita no cordeiro que Deus enviou, que simbolicamente havia sido usado na história, nos sacrifícios, até culminar com a Páscoa e chegar em Jesus. E aí, ele vai poder pegar da árvore da vida. Então, a história do mundo... Esse seu livro já está no prelo? Eu tenho escrito isso, mas tratando de algumas outras coisas. Tá bom. Mas é do começo ao final, a alimentação. E olha quanta gente pecou por causa de alimentação. Desde os mais óbvios, tipo, estou morrendo de fome e vou vender minha primogenitura. É isso aí, fantástico. Ou então eu estou morrendo de fome, eu vou abençoar e acabo fazendo errado a minha bênção. Então eu estou morrendo de fome, a Saul passou numa cena dessa, não é? Em que ele estava desejoso de ouvir alguma coisa de Deus e falou assim, rapaz, eu preciso saber o que Deus está fazendo, eu vou consultar uma médium. Eu vou consultar os mortos para ver se ele fala dos vivos, em lugar de consultar o Deus vivo. Sansão perde a bênção por comer. E ele é servido por uma refeição. Gente, aquilo ali eu acho que com aquela comida na hora eu me senti muito mal. Porque comer tem um significado muito forte. Tão forte que os meninos lá na Babilônia, a primeira coisa que queriam mudar deles era a dieta. Uau. Então, tem muita associação com a questão da alimentação. Quando o diabo vai tentar Jesus, ele vai falar assim, tá com fome? Transforma essas pedras em pães. Ou seja, tem sempre alguém mexendo na questão alimentar. Jesus, quando vai avaliar a igreja, ali em João, e ele separa bodes de ovelhas, fala, tive fome e me deste comer, né? Assim, como que representando o cuidado com as pessoas. Exatamente. Então, a alimentação ela é muito rica em termos de teologia bíblica. Mas esse movimento você vai aprender a fazer mais tarde. Mas é só para você ficar atento. Perfeito. Porque tem várias questões que aparecem na Escritura que são dignas de serem estudadas com começo, meio e fim. E, aliás, só se presta a ser boa teologia bíblica se você encontrar nos 3 movimentos da história. Na criação boa, na criação quebrada e na criação redimida. Se não, joga fora, vai estudar outra coisa, acha outro tema. Porque tem que estar nos 3 e está resolvido de um jeito que não é você que está impondo. Mas você percebe que está lá. Está fluindo do texto e você pode ver. Então, a teologia bíblica, tanto é esse movimento clássico que você aprende dos livros de teologia bíblica, mas tem vários temas que podem se transformar em teologia bíblica. E isso vai compondo a sua malha, porque isso ainda é o geral. Pastor, e qual é o caminho do seu sermão? Como é que é a trajetória do Tarcísio para chegar no sermão dele? Você sabe que há um tempo atrás, Tércio é um cineasta muito joia, e ele filmou para mim um curso que faz esse começo. Então eu vou te dizer, eu vou contar um pouco desse começo. Tá bom. Porque é exatamente como eu faço. Ok. Todo santo dia. Então é assim, eu aprendi a fazer desse jeito e não me arrependo de ter feito. Mas é assim, foi horrível.
é bom saber no começo que foi horrível. Porque é a sensação de que você está perdendo tempo. A semana está andando, meu amigo, eu tenho que ter um resultado aqui no domingo. E aí, se tiver visitação, se alguém passar mal, se alguém te procurar, marcou, tudo vai reduzir as suas horas de preparo. Então, mas assim, Deus sabe disso, você também, então não se desespere. Se sobrar só 2 horas, Deus e você vão dar um jeito de resolver isso. Não vai ficar a mesma coisa, durma com esse barulho, mas existem processos que você pode adotar para poder estudar. Eu acredito que é sempre de bom tom se você... E eu estou pensando assim, quem tem que produzir toda semana. Sim. Se a pessoa tem que produzir 1 por mês... Então, é outra história. É outra história. Mas mesmo que você vai ter que produzir toda semana, significa que todo dia, eu tento às vezes... mas esse é só um costume. É um costume besta, mas que eu gosto dele. Quando chega no domingo, eu terminei de pregar, falo assim, obrigado, Deus. Muito legal. Acho que foi interessante. Aí, talvez você vá lembrar de 1 ou 15 coisas que você acha que não ficou bom. Alguém talvez te dê mais retorno sobre isso. É tudo sempre muito bom. Você receber todo tipo de retorno. Sim. Porque você quer servir melhor a Deus. Essa é a sua adoração prestada naquele momento. Uma boa postura. E aí, o que eu faço? Acabei, eu já sei que é outro texto que eu tenho que pregar. Então a minha chave na cabeça já faz... Vira a página. E a primeira coisa que eu quero, antes de dormir até, é dar só uma olhadinha. Só uma olhadinha no texto que eu vou pregar. Aí eu dou uma lida. Tá. Vou dormir. Não estou imaginando que Deus vai me dar um sonho. Se der, vai ser muito bem-vindo, né? Mas é só para deixar lá na minha memória. E aí, de manhã cedo, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse texto. Eu sempre copio o texto que eu vou trabalhar no editor de texto. Eu copio esse texto aqui, mantenho aqui. Eu tenho 2 telas grandes, então um arquivo com editor de texto. Eu abro meu programa de estudo e a primeira coisa que eu vou olhar é a tradução. Então, antes de eu pensar teologia, ter ideias, eu quero resolver a tradução. É a tradução que eu vou usar? E aí tanto faz se a sua igreja usa NAA, Sim. se usa RA. Tanto faz a tradução que você use. Toda tradução precisa de retoque. Elas estão boas e assim, claro, a melhor coisa a fazer é compara traduções, pode ser em português mesmo. Perfeito. Você compara lá em linguagem de hoje, NAA, Almeida corrigida e coloca a Reina Valera, em espanhol, que está próximo para alguns, e uma em inglês, vai. Eu colocaria sempre a Net Bible. Net Bible. Porque se você não achar problema nenhum, eles vão achar para você. Ok. Você entendeu? Na Net Bible eles põem um monte de notinhas que tem a ver com os textos críticos. Ok. Então não tem um aparato, né? Não tem aquela coisa do rodapé do texto grego e hebraico, mas eles identificam a maioria dos casos e trabalham alguma coisa ali. Então vai ter os numerinhos lá falando alguma coisa, se você não achou nada, eles acham para você. Ok. Eles falam assim, presta atenção aqui, ó. Você não viu isso? Presta atenção. Então eu comparo a tradução. Comparar a tradução para quê? Para saber se ela é usável. Sim. Se ela é usável. E assim, eu não mexo quando não precisa. Às vezes uma inversão funciona melhor. Porque a versão que a gente tem em português da Bíblia, eu acredito hoje que ela nem é uma versão da língua portuguesa nossa, nem é uma versão da língua portuguesa de Portugal. Ela é alguma coisa nesse meio aí que eu não sei o que é. Sim. Eu só sei que não é o jeito que a gente fala. Mas, religiosamente, talvez até a gente esteja acostumado com esse jeito. Sim. Existe um jeito religioso de falar e que a gente entende, de certo modo. Talvez muita gente vai dizer, mas eu não entendo. Mais ou menos. A gente acaba se acostumando com o jeitão e acaba entendendo, mesmo sendo algum lugar mais rebuscado. Mas até para as palavras difíceis, eu lembro quando eu lia Deus não considerou como usurpação ser igual a Deus. Meu Deus do céu, como assim não considerou como usurpação? O que é esse negócio de tomar a força de quem, né? O que está acontecendo aqui? Aquele texto nunca fez sentido para mim até eu olhar no Reina Valera,
porque nas outras versões não aparecia exatamente, exceto na linguagem de hoje. Uhum. A linguagem de hoje acho que era a tradução melhor. E aí quando eu olhei do grego, quer dizer, a primeira vez que eu olhei, eu não sabia grego. Okay. Então eu olhei na Reina Valera e fiquei mais feliz com aquela tradução. O que também é um risco que é assim, tá, eu fiquei feliz, mas... É o melhor? Eu fiz a melhor escolha? Uhum. Essa insegurança vai assaltar a vida da gente o tempo inteiro, até que você ou consulte um cara bom em seu nome, que é você ir a um comentário que você fala, Sim. esse cara é bom. Ele diz que é, eu vou dizer que é. Okay. Né? Ou então você mesmo estuda as línguas originais e faz as comparações e fala assim, cara, fulano falou que é, mas tem um outro fulano que falou que é um pouco diferente aqui e parece estar mais certo por causa disso, daquilo. Lembrando que normalmente a gente faz isso com problemas, né? Mas isso em qualquer tradução. Sim. Qualquer tradução. Então você vai... O ideal... Eu sei que quem está ouvindo agora a gente vai ficar assim... Ah, cara, agora eu desanimei de vez. Eu falo assim, não desanima não. Porque se você não souber as línguas originais, talvez você nunca venha a saber. E vai lidar só com as traduções, que são muito boas, aliás. A gente parte do pressuposto que as traduções trilharam esse caminho e lidaram com o texto. Exatamente. Também, né? Só que algumas coisas passam, porque afinal de contas é tradução. Sim. E você tem sempre que estar checando. Então, o trabalho do pastor tá no descritivo lá o job description lá dele, é isso aí. Estudar. Então, parte do seu trabalho é checar isso aqui. Para que não venha um membro da sua igreja e fale assim, pastor, o senhor leu na versão aí tudo, mas na minha versão diz a palavra tal. E você nem se deu o trabalho de olhar isso antes. Exatamente. E agora você toma um susto porque fala assim, cara, e agora? Exato. Me pressionou, me pôs na parede, o que eu faço? Então faz esse favor a você mesmo. Já compara as traduções na sua própria língua, dá aquela olhada aqui que cada termo foi utilizado. E que nem eu estava vendo um texto em Levítico esses dias, na versão NAA, ele resolveu um problema que tinha na revista atualizada. Porque na revista atualizada tinha um problema. Falava que tinha 3 sacrifícios, mas de gado. Mas quando na verdade eram 2 e 1 de ave. 2 de gado e 1 de ave. Gado grande, gado miúdo, ave. Mas do modo como está lá, parecia que eram 3 de gado, mas ele só lida com 2. Eu falo assim, mas esse terceiro aqui? É porque como está lá no texto, é assim, quando qualquer pessoa trouxer do gado, seja gado de porte ou gado miúdo, então é tipo o gado genérico, 2 pontos de porte. Então, faltando aquilo, ficou mais difícil. A NAA resolveu, mas aí também tirou uma palavra. Não atrapalha muito, mas eu achei interessante de olhar e falar assim, eles resolveram isso desse jeito, mas eu sinto falta dessa palavrinha aqui. Não muda nada. Sim. Mas você sente falta da palavrinha, mas pelo menos eles organizaram e resolveram esse problema. Puseram até travessões, a NA usa mais travessões, né? Sim. Eu acho bem interessante. Você tem diferenças assim que acabam dando um sentido novo só nessa comparação em língua portuguesa, que eu lembro que a Almeida século XXI, ela tem o trabalho do brilhante Luiz Saião, sim, hebraísta, né? E ele corrigiu ali, não sei se apenas ele, eu desconheço se teve certamente mais gente trabalhando, mas tem um salmo que fala assim, na revista e atualizada: o pardal encontrou casa, eu, teus altares, Senhor Deus. E aquilo está quebrado, como se, assim como o pardal encontrou casa, eu encontrei os teus altares. E quando a gente lê no hebraico, a gente percebe que, do ponto de vista do salmista, o pardal e os altares estão no mesmo lugar. É como se o pardal tivesse nos altares. Na Almeida século XXI tem essa correção. Nos teus altares está lá, até o pardal fez casa. Então, é como se o altar de Deus abriga não só o salmista, o adorador, como também o pardal. E parece uma diferença sutil, mas na Almeida Revista Atualizada, você tinha essa quebra por ausência. E às vezes o tradutor, a Revista Atualizada é uma boa tradução, sem dúvida, mas às vezes você tem grandes referências, né? O Almeida, quando ele estava fazendo o trabalho dele, ele tinha grandes referências, tinha a King James,
que certamente se faziam sombra ali também, né, em algumas partes. Uma outra observação que me vem à mente é que somente olhando para o texto nas suas línguas originais a gente percebe algumas coisas que não vão transformar o sentido de tal forma que quem não leu a língua original vai ficar sem, mas tem um enriquecimento, sem dúvida, nos aproxima mais do sentido, que é quando José está ali recebendo seus irmãos. Sim. E ele vai os confrontar. A Bíblia Revista Atualizada diz assim, é um texto muito conhecido de todos. Vocês intentaram o mal Sim, contra esse é um clássico, mim, mas Deus tornou o mal em bem. Esse tornou São dois verbos, né? Intentou e tornar. No hebraico é o mesmo verbo. Né? É o intentou. O que Deus intentou, ele também havia intentado através do mal deles. Ou seja, a teologia da providência aparece aqui, né? Os intentos de Deus levaram em conta até a maldade dos irmãos. Exato. Não é algo que Deus providencia corrigindo. Ele providencia planejando. Isso muda muito. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus havia intentado o bem. Exato. Mesmo através do mal de vocês. E isso nos dá uma perspectiva bem mais aprofundada do que o texto está querendo dizer. Então tem essa vantagem imensa de poder comparar traduções. E você perguntou, como é que você faz? Mesmo quando eu vou comparar traduções, eu tenho uma folha de papel em branco e aí não faço direto na tela, sempre faço no papel. Papel e lápis, eu uso lápis. E à medida que eu vou tendo ideias, porque às vezes pula ideia fora de hora. Você, rapaz, você podia falar do fulano de tal. Eu anoto, mesmo que eu vá jogar fora depois. Perfeito. Porque na hora parece uma excelente ideia. E depois você olha e fala assim, meu Deus, por que eu fui escrever isso aqui? Mas você pode esquecer também. Exato. Você não anota. Então, eu anoto toda e qualquer coisa, mesmo quando eu estou fazendo só a comparação. Legal. Então, acabou de fazer esse trabalho comparativo do texto, aí eu vou fazer o trabalho de entender os blocos do texto. Para entender os blocos do texto, eu tenho que ficar atento às grandes repetições. Tanto no grego quanto no hebraico, deixa eu colocar em ordem, tanto no hebraico quanto no grego, repetição de palavras é um assunto extremamente importante. Okay, chama a atenção. Aliás, em qualquer situação. Você pode ficar ouvindo alguém falar, você fala assim, rapaz, dessa entrevista, toda hora o pastor Tarcísio ficava falando assim, porque eu. Então, o uso excessivo do pronome de primeira pessoa vai dizer alguma coisa sobre mim. Perfeito. Ou sobre o que eu estou falando, em qualquer língua. Então, se você prestar atenção nisso nos discursos, qual foi o foco que foi dado pelo próprio texto? Perfeito. Então, você vai organizando os blocos, falando assim, nesse bloco aqui, o foco parece ser isso aqui. Nesse outro bloco, parece que o foco é isso aqui. E nesse outro bloco, parece que o foco é isso. Imaginando que tenha 3 aqui. Então, a segunda coisa que eu faço é tentar discernir o que aquele discurso está fazendo em termos de o que ele está trazendo à tona. O que ele está chamando de importante e dizendo, leitor, presta atenção. Leitor, é isso aqui. Porque tem as coisas que eu quero saber e tem as coisas que Deus me diz. Nem sempre isso bate, né? Exato. Eu quero saber tanta coisa que Deus não conta. Na hora, em termos de interpretação da Bíblia, na hora você já descarta. Fala assim, cara, se Deus não disse, nem eu. Ele não disse, eu não direi, e eu vou tentar segurar minha curiosidade aqui. Perfeito. Se eu tiver que imaginar alguma coisa, numa outra hora. Mas então esse não é o foco. Me ajuda até a falar assim, sai dessa. Esse não é o foco. Então, olha o que está aqui no texto. E é como, por exemplo, aquele milagre a viúva chega lá pro profeta e tal, aquela história do óleo e tal. E aí ela e os filhos pegam as vasilhas dos vizinhos e fecham a porta. E aí você de fato percebe muito mais o narrador onisciente, porque ele descreve o que está acontecendo lá dentro. E está acontecendo aquilo que você sempre quis, a mosquinha que está vendo as coisas e te contando. E aí o que eles estão fazendo? Enchendo tudo e acaba. Então você vê um trabalho colaborativo, um dos poucos milagres que você tem, que ele tem uma parte colaborativa, que é Deus faz alguma coisa e espera que as pessoas envolvidas façam alguma coisa. Você vê isso no movimento do texto, é importante. Por quê? Porque a questão não é o milagre em si, mas o resultado que ele trouxe. Essa questão de foco parece ser tão importante e imprescindível no nosso movimento de preparação do sermão, da mensagem, ou mesmo do estudo bíblico,
Porque a internet hoje nos mostra... A gente tem acesso a tanta coisa que acontece por aí, né? E, infelizmente, tem muita coisa ruim acontecendo nos púlpitos, diante do rebanho do Senhor. E uma dessas que chega a ser cômico, mas é triste. É trágico, né? Esses dias eu vi um pregador falando o seguinte. Na verdade, era uma pregadora. Ela falando assim, olha, a Bíblia não diz não, mas certamente o que estava acontecendo aqui é isso, isso e isso. E ali ela segue por minutos e minutos a pregação, no que supostamente teria acontecido naquele episódio do Evangelho que a Bíblia não narrou. Então, assim, a Bíblia não falou, mas certamente aconteceu aqui foi isso, isso e isso. E ali ocorreu a pregação, ou seja, literalmente entre linhas. Tem que ter muita certeza, né? Então... Ou muito atrevimento, né? Nos gera riso, às vezes a gente vê isso, mas a bem da verdade é muito triste. É triste e assustador, né? Porque a gente não está lidando com qualquer palavra. Se a palavra de Deus é o que ele diz que é a palavra viva e que vai guiar a vida da gente, então eu tenho que lidar com essa palavra com muita responsabilidade. Exatamente. Preencher linhas não é exatamente nosso E se a Bíblia chamado, não deu ênfase, é porque não tem importância para os propósitos da Bíblia. Muitas vezes nós temos mais curiosidade enquanto ouvintes do que a Bíblia não disse, do que em conhecer o que ela já disse. Você pega, por exemplo, vários salmos em que você não sabe o contexto histórico. Se você não sabe o contexto histórico, sorri e agradeça a Deus. Fala, obrigado a Deus. Eu tenho que estudar menos nesse pedaço, o contexto histórico. O que eu tenho? O texto. Eu vou analisar o texto e ver o que o texto está dizendo. Mas para qual contexto? Então, nessa hora Deus te deixou livre para aplicar para a sua igreja. Perfeito. Seja feliz. Por quê? Porque ele não te deu contexto histórico. Então, aqueles que ele deu contexto específico, use. Se ele não te deu contexto específico, use. Mas não o contexto que não foi dado. Talvez uma das maiores tentações de fazer isso, de buscar o que a Bíblia não disse, talvez seja aquela tentação de achar uma grande ideia. De dizer o que ninguém nunca disse, de tirar um coelho da cartola que nenhum pregador está falando. É tentador, né? Você tem alguns pregadores que Deus deu a habilidade retórica com palavras de achar frases de efeito. Deus o abençoe. Mas nós não fomos chamados para frases de efeito. Se você conseguir achar alguma, Deus te abençoe. Mas assim, esse não é o seu propósito, né? E tem gente que em busca desse propósito se afunda, né? Porque, na verdade, o nosso trabalho com pregadores, pastores, pregadores, ele é muito simples. A gente é contratado por uma igreja e é pago por uma igreja para lembrá-los de tudo que eles já sabem. É só isso que a gente tem que fazer. Lembrá-los tudo que eles já sabem da Bíblia. E eles, todas as vezes em que nós pregarmos a Bíblia, eles vão olhar para a gente felizes, falando assim, valeu o salário, cara. É isso aí. Prega a Bíblia. É porque a Bíblia vale. Exatamente. Ela enche barriga, vamos dizer assim. Exatamente. Quando você faz diferente disso, aí é comida ultraprocessada. Exato. Eu lembro, isso me evoca a memória do meu primeiro professor de hermenêutica no seminário, pastor e missionário Carlos Delpino. Ele nos ensinava da seguinte forma, ilustrando, né? Olha, o sermão é um serviço de alimentação. Nós vamos servir à mesa. Então imagine que você tem seus convidados à mesa, você vai preparar na cozinha o alimento e vai trazer à mesa o prato para eles degustarem e se alimentarem. O prato que você traz é o sermão. Agora imagine a seguinte cena. Você chega na cozinha e traz toda a sua parafernália. O fogãozinho 4 bocas que você usou, o botijão de gás, coloca em cima da mesa, mostra para ele. Olha, esse botijão é muito bom. Esta aqui foi a panela que eu usei, a panela de pressão. Traz ela, traz os talheres, traz tudo que você usou. A coifa, o purificador de ar, tudo. Coloca em cima da mesa. Mostre, valorize o seu trabalho. Coloca o seu avental. Vai sobrar um espaço para o prato ali, você ajeita. Ele estava brincando com a seguinte situação.
isso não importa para o jantar. Muitas vezes tem pregadores que querem valorizar o trabalho que percorreram. Exato. E trazem panelas sujas para a mesa. É a hora que nós ficamos, às vezes, ali no púlpito derramando muito do caminho do sermão sem trazer o sermão, sem trazer a palavra mais preparada, substancialmente ali para degustar mais livre, né? Exato. E esse é o trabalho que você fez a comparação de tradução, você conseguiu entender os blocos, então agora você está pronto para ter a primeira resposta de com o que você está lidando aqui? O que Deus está comunicando aqui? Você já está semi-pronto para dizer isso. Porque se você conseguir essa frase, o que Deus está comunicando aqui nessa história, ou nesses blocos de texto, é o seguinte, tá. Se você conseguiu dizer isso, você tem uma boníssima chance de ter um bom esqueleto de sermão. Porque você fala assim, então, é sobre isso aqui. E ele fez da seguinte forma, ele está falando sobre este assunto e ele quebrou da seguinte forma. Ele tratou primeiro da ameaça, do valor da palavra e o resultado da palavra. Talvez ali estão as argumentações também. Exatamente. Então, é sobre isso que eu vou tratar e no sermão também eu vou imitar isso aqui do texto. Eu vou falar da ameaça contemporânea, eu vou falar da mesmíssima palavra que salva e eu vou falar nem lembro que eu tinha falado aqui, mas sejam lá as argumentações necessárias para isso e aquilo. Então, pronto, se você conseguiu ter essa primeira ideia, você vai longe. Você vai longe. E aí a gente vai entrar naquilo que a gente tinha falado antes, que existem pessoas que pensam que a pregação expositiva é pregar e explicar linha por linha do texto. Ou palavra por palavra, enfim, cada um vai olhar de um jeito. De novo aqui, não dá para ser dogmático. Sim. Tem pessoas, eu já fiz análise de sermões expositivos desde o século XVI, 17, 18. E é muito interessante. Eles são muito ricos e assim, nós fazemos diferente. Pode ser que seja linha a linha, você explicando o texto? Se você souber fazer, pode. Calvino sabia fazer. Porque ele sabia tratar linha a linha, mas ele sabia do que se tratava. Todo. Então ele não se perdia. É famoso árvore e floresta, bem, né? Árvore e floresta, ele estava sempre ciente das duas coisas. Agora, tem pessoas que se perdem em palavras bonitas e começam a fazer um equívoco que foi mais do passado do que hoje, que é você entender que você descobriu o significado de uma palavra, você entendeu o texto. Perfeito. Não. Você só entendeu essa palavra. Como é que ela foi usada no discurso? Ela foi usada com esse modo que o dicionário definiu? Ou ele trouxe uma nuance aqui no uso dessa palavra? Então você tem que entendê-la no discurso. Aí a gente vai ter então diferenças de escola. A minha escola é diferente de outras escolas, porque eu aprendi que o sermão é uma produção textual acerca do que você descobriu o significado da passagem. Então você vai fazer uma produção textual sobre este assunto que a passagem te informou nos modelos, nos moldes que ela trouxe ali. Ou tu vai entender pregação expositiva explicando o texto que está ali. E pode chegar no mesmo resultado. Ela deveria chegar em termos no geral. O processo é diferente, mas a gente vai acabar chegando no geral. Então, eu pessoalmente vou usar até mais a palavra discurso. Você tem uma história, você tem aqueles montes de capítulos no Antigo Testamento, várias narrativas, sabe? Mas quando ele está contando essa história aqui, de Abraão e ainda oferecer o seu filho, o que ele quer com isso? O que o discurso como um todo quer? Tem vários detalhes que são ótimos para a gente se perder. Você vê e fala assim, a primeira coisa que você sente e fala assim, rapaz, isso aqui tá muito parecido com o negócio de Jesus, hein? Olha só. Tentação, carregando madeiro, chegando e tal. Aí tem uma hora que quebra. Fala assim, então, ficou faltando um pedaço. Mas você ainda tá tentado a usar aquilo. Porque parece que é isso. Então, se você vai nesse cenário, você se perde um pouco. Você fala sobre o texto, acima do texto. É, né? Acima do texto. E fala assim, não, o que realmente ele está discutindo aqui? Então, é para lá que eu tenho que rumar.
E aí, se eu entender sobre o que é que ele está discutindo, porque se Deus chega para ele, primeiro Deus me diz que é um teste. Uhum. Aliás, textos extremamente difíceis, Deus sempre diz por que ele está fazendo aquilo, ou diz que ele tem alguma coisa a ver com isso. Tipo Sansão, sabe? Sim. E seus pais não sabiam que Deus tinha alguma coisa a ver com isso. Isso aqui, o narrador, né? Falando. Sim. E Deus estava testando Abraão. Pra você não ficar chateado. Aí você vai lendo, falando assim, cara, é um teste. Ah, teu filho que tu amas, etc. Então, o que ele mais amava, ele pede para que ele ofereça. E aí chega lá no final, Deus fala assim, não. Aquilo que você mais ama não é suficiente. Porque não tem nada que o ser humano ofereça, mesmo que mais ame, que seja suficiente. Eu tenho que apresentar um substituto. Então, é isso que você tem no texto. É o todo. É o todo. Quando você chega no todo, você entende. Aí você fala assim... E aí a coisa fica séria, até junto com as coisas que você tem em Hebreus sobre Abraão, né? Abraão viu... Jesus falou que Abraão viu o meu dia. Rapaz, aquilo me dá arrepio. Abraão viu o meu dia. Ou então ele acreditou que Deus era poderoso para trazê-lo de volta à vida. É impressionante isso. Porque se Abraão amasse mais o seu filho do que a Deus, falando assim, Deus, não dou conta não. Ele ia ter nada. Porque ele ia morrer, seu filho ia morrer, e não haveria quem desse vida a eles. Agora, se ele amar a Deus acima do seu filho, então, mesmo que seu filho morra, Deus pode trazê-lo de volta à vida. Então você tem que saber a quem que você ama. E aqui é isso que está acontecendo. Começa com a questão de o filho que você ama para poder chegar onde é que está o maior amor. Isso vai ficar mais claro na lei. Isso aqui é antes de haver lei. Mas amar a Deus acima de todas as coisas estava aqui, na cena, antes de estar escrito. Então é o debruçar nisso do texto para falar assim, agora é isso então? Então agora eu posso escrever uma história, achar uma ilustração mais adequada, que eu sei por onde que eu estou indo. Aplicar a realidade do público específico. Sim, porque em qualquer época da história não me diga que você às vezes não ama mais seu filho do que a Deus. Exato. Você não fica tentado a falar assim, cara, Deus fala para corrigir, mas não vou porque eu tô com dó. Perfeito. E aí a gente reforça o que falamos no começo, a importância e a beleza do panorama bíblico. Porque aí você consegue ver a cristologia da cena de Isaac com o pai, porque você tem a cristologia em mente, que Cristo é esse substituto lá na frente. Então a gente consegue ver Cristo de uma forma segura. Porque a gente conhece o panorama não só do Pentateuco, mas da Escritura como um todo, mostrando Cristo nessa função. E assim, outras passagens, que às vezes a gente não enxerga a mensagem do livro na passagem, mas conhecendo a mensagem do livro, a passagem se explica. Sim. É como o episódio de Jonas, que tem 4 cenas, muito características e distintas umas das outras, mas que no todo fazem parte, no todo fazem sentido do que Deus está fazendo. Se você pega só o primeiro capítulo, parece uma coisa. Parece que o livro tem um propósito. Você pega o último capítulo, parece que tem outro. Mas conhecendo o todo, o panorama, a ideia central, a gente consegue ver a parte e falar, essa parte aqui então chegou aqui, porque a mensagem do todo é essa. Então isso aqui faz sentido. E aí nesse caso, já que você tocou nesse de Jonas, sempre usar o que a Bíblia já usou. Se Jesus disse que o que eles vão ter de sinal sobre ele é o sinal de Jonas, usa, que já está interpretado, né? Então você tem Salomão, você tem Jonas, você tem várias pessoas de quem ele fala, dizendo que ele é maior que. Então, se ele disse, usa. E essa é uma literatura que atualmente está muito rica em português, que é o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Sim. Isso é fantástico para a nossa tarefa de produzir um sermão, de entender a teologia bíblica. Não são tão antigas assim em português. Nós temos livros relativamente, até certo ponto, recentes, nos últimos anos aí, mas hoje está disponível. É uma literatura muito rica. Acho que é pela Vida Nova, né? Do Bill. Bill é gente do céu. Exatamente.
Que homem estudioso e piedoso. Tem o de Apocalipse, tem esse do uso do Antigo no Novo. Tem o manual do uso do Antigo no Novo para te ajudar, um ferramental. É uma literatura muito legal para a gente poder abrir a cabeça de forma mais panorâmica, mais segura de como que essa figura foi usada. Por exemplo, um livro que é tão polêmico do ponto de vista da interpretação, que é Apocalipse, por conta das suas figuras, da sua forma de linguagem. Se não tivermos o Antigo Testamento na mente, vamos errar feio. Tentando entender. E eu, às vezes dava resumo muito tosco quando a pessoa pedia, pastor, dá estudo Apocalipse. Eu falei assim, gente, para que vocês querem estudar Apocalipse? É a coisa mais fácil do mundo. Como assim, pastor? Eu falei, gente, o Cordeiro vence. Acabou. É isso aí. Não tem mais nada. Tá certo. Só tem isso lá. O Cordeiro vence. E a igreja tá salva. É isso. Então, assim, o Antigo Testamento tá todo lá. A ideia numerológica do judaísmo. Isso. A ideia do povo, da igreja, da salvação em Cristo, o cordeiro, o dragão, são figuras da peregrinação da igreja no Antigo Testamento, o incensário, né? Todas essas figuras voltam à antiga Babilônia. Isso. Então, com o Antigo Testamento a gente pode embarcar uma jornada em Apocalipse. Sem o Antigo Testamento, sem esse panorama, fica só imaginativo. Sentido. Não faz sentido. Não faz. Pastor, eu acho que nós temos um caminho aí animador para aqueles que estão com essa tão maravilhosa tarefa. É um grande privilégio. Se você que nos ouve não entendeu ainda que pregar é um grande privilégio, que nós não merecemos tal ofício, mas que Deus confiou a nós, chamados para fazer, entenda e trema diante do Senhor, diante dessa tarefa. Peça a Deus temor, peça a Deus ânimo para estudar a sua Bíblia, como o pastor Tarcísio falou aqui pra gente. Conheça a sua Bíblia e não tenha desânimo de estudar para pregá-la. Isso vale para quem está começando os estudos, isso vale para quem já está pregando já de longa data, né? Estude a sua Bíblia. Eu quero agradecer sua contribuição tão rica aqui no nosso espaço e que essa palavra seja encorajadora para aqueles que nos escutam, para poder avançar nesse sagrado ofício de pregar com fidelidade a palavra de Deus. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Pregue a palavra. É isso aí. E na hora que ficar difícil, é assim mesmo. Porque tem hora que você põe o texto lá, vou colocar o texto no editor de texto, limpinho, só o texto. Aí você lê e fala, e daí? Parece que não acontece nada. É assim mesmo. À medida que você vai fazendo pequenas comparações e tendo pequenos insights, vai anotando. Essas coisas Deus vai fazendo crescer. Mas não é sem o trabalho. É isso aí. E não deixe de ler a Bíblia como palavra de Deus. Acho que essa é uma dica muito importante. Uma tentação que pode chegar no seu coração, estando no ofício do pastorado, da pregação e do ensino, é usar a Bíblia como uma ferramenta. Usar a Bíblia como uma fábrica de sermões. Porque nós temos que fazer, tem que produzir um sermão de segunda para domingo. Peça a Deus que você sempre se dobre diante da palavra dele, como palavra dele. Para que ela fale primeiro com você, primeiro com o seu coração, que ela primeiro te atravesse para chegar à comunidade. E eu tenho certeza que você vai ver o que Deus faz quando ele fala. E isso está muito além da gente. Muito. Está muito além. Mas quando Deus falar e consolar corações, e exortar pessoas, e corrigir pessoas, e também a nós, não tem preço, né, pastor? Não tem preço. O resto paga com cartão. É isso aí. Muito obrigado pela Uma sua alegria amizade, estar aqui com pela você. sua companhia. Cajado de papel. É isso aí. Hoje tratando de pregação. Pregação expositiva, pregação bíblica. Quero agradecer a sua vida, pedir a Deus a bênção sobre o seu ministério. Amém. Sobre o seu também. Obrigado, pastor. Se inscreva, compartilhe com pessoas. Eu tenho certeza que há um amigo, uma amiga que pode ser abençoado com esse conteúdo. Eu quero te convidar a conhecer também o ministério do pastor Tarcísio, atualmente servindo em Brasília, Igreja Presbiteriana Semear. Isso. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio, com a graça de Deus. Obrigado.